O STF, no tema 1337, decidiu sobre a aplicação ou não do princípio da anterioridade nonagesimal ou da noventena aos casos de repristinação de alíquotas. Eu vou explicar aqui o que aconteceu no caso, né, que envolvia as contribuições ao PIS e da COFINS, mas que a gente pode até aqui prever a aplicação disso aqui para outros tributos que se sujeitam ao princípio da noventena também. E esse princípio da anterioridade nonagesimal ou da noventena, ele é o que dispõe no sentido de que o Estado, ao instituir ou majorar um tributo, apenas poderá aplicar isso aos fatos ocorridos 90 dias após a publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Esse princípio não é aplicado a todos os tributos, certo? Mas no caso aqui das contribuições sociais, que é um caso em que há a aplicação do princípio da noventena, há essa aplicação, tá certo? Que é o caso da contribuição ao PIS e da COFINS, que são contribuições sociais, portanto, se sujeitam a essa regra também. Mas a questão que aconteceu aqui foi a seguinte: veio o decreto 11.322 de 2022 e reduziu temporariamente as alíquotas previstas no decreto 8.429. Enfim, essa norma aqui reduziu as alíquotas, tá certo? Ocorre que esse decreto ele não entrou em vigor imediatamente, melhor dizendo, os efeitos dele foram previstos para se iniciarem em 1º de janeiro de 2023. Aí, no dia 1º de janeiro de 2023, que seria o início dos efeitos dessa redução de alíquotas aqui, veio um novo decreto que revogou essa redução de alíquotas, portanto, restabeleceu a alíquota que existia antes. Então, a questão foi se, nesse caso aqui, em que houve esse restabelecimento das alíquotas, que seria uma majoração, mas que aconteceu no primeiro dia dos efeitos financeiros desse decreto de 2022, se isso implicaria numa majoração que teria que postergar os efeitos, portanto, para 90 dias, né? Ou seja, teria que observar o princípio da anterioridade nonagesimal. E o STF disse que não é caso de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. E foi considerado que justamente não seria caso de aplicar o princípio porque a revogação aconteceu justamente no dia em que começariam a produzir efeitos o decreto que reduziu as alíquotas, né? Então, na prática, não chegou a haver a redução da tributação, né? Porque no dia que começaria a reduzir, já foi mantido onde estava. Então, como de fato não houve uma redução, não se pode falar em majoração. Foi o que entendeu o STF. E no caso foram apontados precedentes, vocês têm eles aqui em tela. Destaco aqui uma decisão na ADC número 84, em medida cautelar, em que justamente foi declarada a inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal à repristinação de alíquotas, uma situação bem parecida com essa desse processo agora. Então a gente vai ter aqui a seguinte tese fixada: a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS a partir da repristinação promovida pelo decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade nonagesimal. Então, vamos fazer aqui umas distinções que são bem importantes, como eu falei no início do vídeo, certo? Primeiramente, a gente tem essa situação aqui em que houve revogação de redução de alíquota no dia do início da vigência dela, ou seja, no dia que haveria a redução da alíquota, houve a revogação dessa redução. Então, o STF disse que, nesse caso aqui, não se aplica a anterioridade nonagesimal, né? Que é justamente esse tema aqui que a gente está discutindo aqui nesse vídeo aqui, o 1337. Temos também a situação da prorrogação de majoração de alíquota, ou também uma postergação do início de um benefício, que foi objeto do tema 382 do STF, que diz que a postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir das novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. Ou seja, se não há propriamente um aumento do tributo, né, mas apenas se posterga no tempo o início da redução de um tributo ou se prorroga uma majoração que já foi implantada, nesse caso aí o STF adota o entendimento de que não se aplica a anterioridade, certo? E por fim,
Aí já é um caso em que se aplica a anterioridade, que é a situação da majoração indireta, que é pela alteração ou revogação de um benefício. E aí eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês, certo? A gente tem a situação do fim da isenção de IPI de veículo para portadores de deficiência. Então, se a pessoa tinha uma isenção, por exemplo, que ia até uma determinada faixa de valor do veículo, e essa faixa de valor é alterada para diminuir o valor do veículo que a pessoa poderia adquirir, há aí, portanto, uma alteração do benefício fiscal e, portanto, isso deve se sujeitar ao princípio da anterioridade. No caso aqui a gente está falando do IPI. Né? Não, o tema 1387 que a gente começou a falar era de contribuições sociais, mas o princípio é o mesmo, né? da anterioridade. Outra situação semelhante foi o do fim do benefício de créditos de ICMS na venda de mercadoria isenta. Ou seja, uma empresa estava podendo creditar ICMS mesmo vendendo mercadorias isentas e houve o fim desse benefício aí quanto ao creditamento. E aí o STF, primeira turma, decidiu que, nesse caso, deve ser aplicada a anterioridade nonagesimal, onde se cessa um benefício tributário. Né? Da mesma forma, no caso da revogação de benefício de desoneração de folha, o que, consequentemente, vai retomar a situação anterior com um aumento da contribuição, e aí aqui a gente está falando novamente de contribuições sociais, e aí também precedente da segunda turma do STF, no sentido de que deve ser aplicado o princípio da anterioridade. E o outro precedente da segunda turma, também falando sobre alteração no programa fiscal, reintegra com majoração, portanto, o aumento da tributação de forma indireta, né, porque, vamos dizer, a alíquota não é alterada. Em todos esses casos aqui, a alíquota não é alterada. Né, o que há é a supressão de um benefício fiscal ou a alteração do benefício para uma situação pior. E é em todos esses casos em que é alterado ou revogado o benefício, o STF tem concluído pela aplicação do princípio da anterioridade e diferente, portanto, dessas outras 2 situações aqui em que, na prática, não houve um aumento do tributo. Não houve aqui, nesses 2 casos, da revogação de redução de alíquota no dia do início da vigência dela, ou da prorrogação de majoração, não há para o contribuinte um aumento da tributação a partir da alteração legislativa, né? Porque é feita a alteração para manter as coisas da forma que estão, ainda que essa forma seja mais gravosa do que a que já existiu anteriormente. Né? Então, é importante fazer todas essas distinções. E então eu fico por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.